Terça-feira, dia 27 de fevereiro, esporte na W News. Antes de nós apresentar o nosso convidado, o Dr. Maurício Ulriques, do Movimento Grêmio Unido, nós vamos falar o nosso WhatsApp, nossos telefones, onde vocês podem acompanhar o nosso programa. O nosso WhatsApp é o 5198 17 12 624. O telefone é o 51 40 66 10 66. O site é www.radiownews.com. A fanpage Rádio W News. O aplicativo bem leve, tudo junto, Rádio W News. Técnico de mesa, o Jaderson. Nosso técnico de mesa. Enquanto nós vamos conversando com o nosso convidado, o Jaderson vai fazer um contato vamos conversar rapidinho com o Alê Menezes, gerente de futebol do Glória de Vacaria. Ajeitando essa live aqui, pessoal. Bom dia, doutor Maurício Ulriques. Bom dia, Furtado. É uma honra estar aqui no teu programa para debater um pouco das questões desse momento maravilhoso aí que a gente vive com o Grêmio, né? Exatamente, doutor. Me diga uma coisa, doutor. Essa fase maravilhosa que o Grêmio está passando, na sua opinião, ela se deve ao que? A boa administração do doutor Romildo, o Renato Portaluppi? Quais são os fatores, na sua opinião, que está levando o Grêmio para esse grande momento no futebol brasileiro? Por que não dizer internacional também, né, doutor? Pois é, Furtado. O momento do Grêmio ele é maravilhoso, né? Ponto. Bom, aí a gente tem que ver qual é a origem disso tudo, né? E aí a gente vai buscar lá na essência toda a questão de planejamento que foi feito desde 2015, né? E algumas coisas, e planejamento em futebol, muitas vezes no início ela desagrada a torcida. Eu lembro, no início de 2015, se não me falha a memória, o Grêmio tinha uma folha salarial batendo perto dos 11 milhões de reais, né? E eu lembro que o presidente Romildo, quando chegou, disse: olha, pela atual situação, o Grêmio tem que ter uma folha de 6 milhões na época, né? E aí foram feitos um monte de diversas rescisões ali. Eu lembro as que me vêm mais à cabeça, assim, né? Que foi o Marcelo Moreno. Isso. O Barcos, o Vargas também foi mais ou menos na mesma época. Isso. E aí naquele momento se assustou, né? O torcedor que olhava, né? Aquele torcedor raiz que a gente chama, né? Olhava aquilo ali tudo e disse: nossa, onde é que a gente vai parar? Poxa, a gente tinha 2 centroavantes, agora não temos mais nenhum. Eram 2 centroavantes de nome, de peso, que muitos clubes do Brasil desejavam, almejavam, e a gente estava... e o Grêmio naquele momento parecia se encolher, mas na verdade não. O que o presidente Romildo fazia era uma política, como ele mesmo diz, de austeridade, né? Sim. E eu lembro, e aí vem também uma outra questão, que lá em final de 2015 o Grêmio classificou para a fase de grupo da Libertadores. O presidente Romildo deu uma entrevista dizendo assim: não era o melhor ano para classificar, mas vamos lá. E aí a gente entendeu por quê. O Grêmio foi eliminado nas oitavas ali e tudo mais. E aí depois, final de 2016, a gente tem a consagração do título da Copa do Brasil, né? Me diga uma coisa, doutor. O Grêmio, em 2001, ele começou a entrar numa grande fase com o Tite, né? Sim. Foi campeão da Copa do Brasil daquele ano. E depois houve um declínio no Grêmio naquele período. Depois ele caiu para a divisão Série B, né? 2004, né? Aí depois ele retomou com o Mano Menezes, né? E daí ele conseguiu... Acho que foi vice da América em 2007. 2007, vice da América com o Boca Juniors. E depois o Grêmio ficou um longo período sem ganhar títulos, doutor. O que aconteceu nesse período? Na verdade, a forma como eu vejo é o seguinte: ali, 2001,
A gente tem, o Grêmio teve um elenco ali fantástico, né? O que tinha de atacante naquele ano entrou num negócio impressionante. Tinha Luiz Mário, Marcelinho Paraíba, que foi a dupla de ataque titular naquele primeiro semestre. Ainda tinha Varley, Rodrigo Fabre, aquele que foi ator lá no Camboja, o Renato Martins. Ah, o Renato Martins, você fez lembrar. Ator de cinema no Camboja. Que era bom jogador, acho que ele passou em algum clube do interior naquele ano no Gauchão e depois veio Renato Martins, eu já falei do Varley, Rodrigo Mendes. O Grêmio tinha 8 atacantes, nem sei quantos eu mencionei aí, mas que eram talvez titulares em muitos clubes do Brasil, né, na época. Então o Grêmio tinha um elenco que na época era muito interessante. O Tite, naquele momento, tinha um sistema de 3-5-2, né, que ele usava. E era uma renovação no Brasil aqui, né? Na época. E aí, o Grêmio ganhou a Copa do Brasil em 2001. Tinha mais um aí, no Cláudio Pitbull. O Cláudio... O famoso Cláudio Mejolaro, né? Você me lembrou, o Cláudio Pitbull, tinha me esquecido, o Cláudio Pitbull. Cláudio Pitbull também foi dessa geração. E 2002, o Grêmio ainda teve um ano que não foi ruim. Se a gente for lembrar, o Grêmio classificou entre os 4 do Brasileirão. Sim. Né? Sendo que um deles foi o Santos, do Robinho e do Diego. Aquela geração fantástica, teve o Robinho, o Diego, o Renato, né? Era um time muito bom. O Santos foi campeão em cima do Corinthians, se eu não estou enganado, em 2002. O Grêmio classificou junto com... Foram 3, foi o Grêmio, o Corinthians, o Fluminense, o Santos, o Corinthians, o Grêmio e o Fluminense, né? Que classificaram naquele ano, 2002. Sim. E aí a gente já começou a ver em 2003 que a gente começou a ver a leve decadência do Grêmio, que eu lembro que foi aquela eliminação, acho que pro América de Cali na Libertadores, ou Deportivo Cali, era um time colombiano, nunca me esqueço. Não foi uma goleada, doutor, na época? Não, o Grêmio, eu lembro que teve até um gol do Anderson Lima lá do meio da rua, lá na Colômbia. Foi um jogo apertado, até a gente pode buscar aí de repente nas informações do Google aí, mas Libertadores 2003. Libertadores Grêmio e? Agora não lembro se era o Deportivo Cali. Procura ali, Libertadores 2013, né, doutor? 2003. 2003. Isso. No Google para nós, Jadson. E daí, doutor? E aí ali começou a derrocada do Grêmio. 2003 foi um ano muito difícil, já era o ano do centenário, né, e nenhum gremista gosta de lembrar daquele ano do centenário, porque foi um ano que passou meio em branco, assim, né? E aí 2004, sim, né, com uma estrutura financeira ruim, o Grêmio tinha, acho que em torno de 6, 7 mil sócios na época, né? E aí começou uma derrocada muito forte, né? E aí 2004 culminou com o rebaixamento da Série B, que foi um ano que ninguém gosta de lembrar. Muito perdeu pro Independente Medellín. Né? Foi 2-2 no Olímpico e 2-1 em Medellín. Em Medellín. Isso. Quem era o goleiro? Não tem isso. Era o Darley. Era o Darley. Eu lembro que um dos gols, o Darley cavou um escanteio assim ao final do jogo. Aos 42, se eu não estou enganado, estava mal colocado, e aí teve um chute de distância e aí teve que espalmar para fora, e aí deu escanteio e deu o gol. Qual era o time, Jadson? Pode falar ainda para os nossos ouvintes aqui. O time era Darley, a gente não tem a escalação, a gente tem todo o elenco, né? Mas o time provavelmente era composto por Darley, Anderson Polga, Claudio Miro, Anderson Lima, Gilberto. O Gilberto, bom lateral, Gilberto. Meio-campista Paulo César Tinga, Gavião, Amaral, Emerson Leal, Edu, Bruno Ferraz, Elton, Carlos Miguel. Carlos Miguel. E atacantes Caio Ribeiro, Luiz Mário, Rodrigo Fabre, Basílio, Christian, Cláudio Pitbull, Tavares, Marcelinho. O Marcelinho é que é o Paraíba? O Marcelinho é Paraíba. Paraíba. Era um bom time, né? Não era o Marcelinho Paraíba. Esse rapaz era um rapaz da base. Agora eu tô me lembrando que o Marcelinho Paraíba saiu pro Hertha Berlim. E se eu não estou enganado, o time do
do Independente Medellín, jogava o Panamá e o Balói. Que depois veio... o Balói, isso é zagueiro, né? O Balói é meu apelido no futebol, tá, Furtado? O pessoal lá eles dizem que eu sou um zagueiro tão habilidoso quanto o Balói. Doutor, eu vou contar uma história do Balói, viu, Jades? Essa tu vai... Não sei se eu já contei, né? Mas vou contar de novo. Teve um jogo... Grande Glória e Grêmio, desculpe. Foi lá em Vacaria. O jogo era para começar às 8 horas e eu não me lembro se caiu a energia elétrica porque no estádio. Eu não me lembro que confusão foi, se não comportava os caminhões da televisão. Eu não me recordo, é um problema com a energia elétrica. Tá, o jogo acabou começando 10 horas. Aí, mas o Balói fez uma baita uma jogada, doutor. E fui pra... Eu acho que ele pegou a bola no meio e caiu pra direita. E foi pra linha de fundo. Tipo, nossa, vai ser uma baita uma jogada do Balói. Mas ele dá um... Não foi nem um cruzamento, mas foi um bico reto, assim. Aí tinha um casal do meu lado, o torcedor do Grêmio do meu lado, chacoalharam a cabeça. Olha, foi uma péssima. O Balói, na verdade, foi mais ou menos como... Eu sempre comparo essa situação, que foi o seguinte: o Grêmio viu o zagueiro, que na época era o zagueiro Independente Medellín, porque era uma dupla, né, de zaga, era o Balói e o Pereira, não aquele mesmo, não aquele que passou em 2008 aqui. É outro Pereira. É outro Pereira. Que era bom zagueiro esse Pereira. Era um grande zagueiro. Aí o Grêmio viu o Pereira e trouxe o Balói, mais ou menos como o Inter, quando no primeiro ano viu lá no Libertar, acho que em 2006, ele viu o Guinha Azul e trouxe o Hidalgo na primeira vez. Aí no outro ano quem foi buscar Você lembra do que era médico? Ele nem chegou a ser titular do Inter. Já teve o América, que foi um baita zagueiro. Eu gostava do América. Horácio América. É, muito bom zagueiro. Mas tinha um outro argentino, que eu sei que ele era médico, ele era formado em medicina. Não tô lembrando. Era um barbudão. Eu não me recordo, só ver como é que ele... Acho que ele ficava no banco, eu não me lembro o nome dele. E também passaram o contrato errado. Veio com cartaz aqui, que era o xerife. Eu não sei se ele era do Estudiantes, do Lanús, eu não me recordo se era do Lanús, do Banfield, eu não me recordo. Era desses times, não era dos times grandes da Argentina, acho que era do Lanús, do Banfield, desses aí, não me recordo direito. Às vezes a dupla atrás. E daí, doutor, pode seguir com o seu raciocínio? Não, e aí aquele ano de 2004 finalizou com... 2003 foi um ano ruim, né, como eu falei ali, 2004 nem se fala. Aí, bom, nós viramos de 2004 para 2005, virou o Réveillon com 8 atletas com contrato com o clube, né? Sim. E aí o 2005 começou tenebroso, né, pro Grêmio. Eu não tenho, graças a Deus, não tenho muita recordação dessa época, mas eu lembro que aí foi a chegada do Mário Sérgio, a chegada do Hugo de Leon. O Hugo de Leon em 2005, que era o técnico, e inicialmente, né, o Hugo de Leon foi demitido 4 dias antes do início do Campeonato Brasileiro da Série B, né? Eu lembro. E aí que veio o nome que surgiu para o Brasil na época, né, que foi o Mano Menezes. Ali também, foi o ano de 2005, foi um ano difícil, né? Foi um ano difícil, classificavam apenas 2 na Série B, faziam um quadrangular com 4 clubes, que foi o Grêmio Português, o Náutico Santa Cruz, né? Exatamente. E aí, se eu não estou enganado, subiu o Grêmio e o Santa Cruz, né? O Português não subiu, né? Ou foi o Grêmio Português, o Santa Cruz ficou de fora, agora eu não estou lembrando. Eu também não me recordo. O Jadson, podia fazer uma gentileza para nós aí. Quem é que subiu em 2005? Procurar a Série B de 2005. Ver quem é que subiu. Subiu o Grêmio e um outro time, a gente quer saber o outro time. Até teve aquela batalha dos aflitos, aquele jogo terrível, né, doutor? Eu me recordo que eu assisti pela televisão. Aquele foi um jogo que... Sinceramente, o impossível aconteceu naquele jogo. Eu nunca vi. O impossível. Tô com 30 anos e acho que nunca vou ver nada igual. Eu acho que eu nunca vou ver nada igual. O próprio Lucas Leiva, acho que na final da Libertadores. Não, o Grêmio subiu como campeão. Ou era subir a 4? Não, era um quadrangular ali.
Não classificavam 4 para a fase final. E aí, veja ali, Jadson, se não... Será que não era 4, doutor? Não subiam 4. Porque caíram 2 no ano anterior. Tanto é que teve... Quem saiu primeiro? Se subisse 4, tava todo mundo garantido, né? O Grêmio saiu como campeão. E aí eu só não lembro quem foi o segundo colocado. Até se alguém tiver aqui pelo WhatsApp, puder nos ajudar, eu não a lembrar, a memória aqui falhou um pouquinho. E daí, doutor, e o Grêmio quase que não subia, né? Quase. Sim, o empate assegurava o Grêmio, né, contra o Náutico. Mas se perdesse o jogo, estava fora. O senhor sabe que tivemos esse exemplo aí no ano passado do Internacional. Essa competição, vou dizer uma coisa para o senhor, eu acho que nem o gauchão, nossa, e nem acho que nem a divisão de acesso do Rio Grande do Sul é tão difícil como a Série B do Campeonato Brasileiro. A Série B é tenebroso. É terrível. O senhor sabe que as equipes, elas jogam fechadas. Acho que, para dizer a verdade, eu acho que a única equipe que eu vi mais ou menos que jogou aí um pouquinho aberta aí foi o Juventude. Dessa que eu vi. Foi o meu melhor jogo que eu vi teve lá em Criciúma que eu também vi, que eu tive lá, que foi um jogo também bom, mas assim a maioria dos jogos terríveis, né? Terríveis, as equipes fechadas, né? E eles jogam uma Copa do Mundo. Contra a dupla Grenal vira a Copa do Mundo, exatamente. É Copa do Mundo. Por exemplo, hoje o Grêmio pega o Defensor, o Defenso, como queiram, vai ser uma Copa. Eu estava vendo hoje de manhã. Só uma coisa, o nosso amigo, nós temos um amigo que tem naturalidade uruguaia no nosso grupo, ele diz que é defensor, não é defesa. Então agora eu já sei que é mas lamentável. Eu que reclamo dos estádios do interior nosso aqui. Alguns, não todos, né? Não todos. Alguns. Bom, mas aquele estádio do Defensor lá tá terrível. E aí vem uma situação, né, Furtado, que é o seguinte, né? A exigência que o Conmebol faz em cima da arena e do próprio Beira-Rio também, dia de jogos aqui, chega a ser absurda, e esses estádios ainda estão em vigor num campeonato que tem um nível que tem a Libertadores, né? É o campeonato mais desejado da América. E é permitido. Eu estava me recordando, eu fui pesquisar até, eu achei que tinha se jogado nesse estádio aí, da outra vez que o Grêmio pegou o Defensor, em 2007, que foram pelas quartas de final da Libertadores, mas o primeiro jogo, que foram 2 gols do Sorondo, se eu não estou enganado, de cabeça, esse primeiro jogo foi jogado no estádio Centenário. Eu achei que tinha sido jogado mas no estádio do Defensor, mas não foi no estádio Centenário. Mas com o Centenário, alguns uruguaios, meus amigos, que às vezes me comentam, diz que também não está em boas condições. O Centenário, eu estive lá agora em agosto de 2017 e também está um estádio muito ultrapassado. O Uruguai, Montevidéu é uma cidade muito antiga, vocês gostam de conservar as antiguidades, assim, né? Mas tá longe de... talvez a gente possa comparar com pior que a situação do Olímpico, vamos dizer assim. E tinha uma coisa, doutor, a gente está falando de futebol uruguaio. Por que o Uruguai ele não mantém mais aquele nível que ele mantinha? Por exemplo, a Argentina, com toda a globalização, com toda a saída de craques da Argentina, a Argentina mantém. Tanto é que esse Independiente veio jogar aqui. Quem é que subiu, Jadson? Gentileza para quem? Os times que subiram a Série A 2006 foi o Grêmio, Santa Cruz, Náutico e Portuguesa. Foram 4 então? Isso, foram 4. Os times que promoveram a Série A de 2006. Mas e aquela vez que o Grêmio jogou, então, era uma outra fase, então? Que quase ficou fora. Teve uma outra fase, quase ficou fora. Que o Grêmio quase ficou... quase ficou fora de dentro de ficar entre os 4, não é isso? Aí daí jogava um quadrangular, né? De dois grupos, grupo A e B. E o Grêmio foram 2 pontos. É que não era ponto corrido como é hoje, na época, não, né? Era daquela forma. Esse ano que o Grêmio subiu, doutor, não foi o ano que garfiaram o Inter, foi, né? Eu digo garfiaram, né? Porque elas gostam do Corinthians, que não me vem aqui dizer...
vamos ser sinceros, né, doutor? Foi o mesmo ano, 2005, mesmo né? Que eu Como é que é o recordo- campeonato moral? É que até os gremistas, eu me recordo, na época, também concordaram com aquele juiz que eu não me recordo. O Márcio Rezende de Freitas, mas na verdade eu ainda discuto ainda até hoje se foi pênalti no Tinga ou não, né? Mas eu acho que não foi aquilo que foi a questão. A anulação dos jogos. A anulação das partidas foi um negócio que nunca aconteceu no futebol. E teve aquele outro árbitro que é a Veja. O pessoal fala muito mal da Veja, mas a Veja, quando tem que dar o furo na bala, ela dá mesmo, e dá certo. Ela denunciou aquela manipulação de jogos, né, doutor? Sim. Como é que é o nome daquele título da capa de Veja? Muito bonita, até bonita a capa. Acho que era Jogo Sujo o nome, né, doutor? Da capa. Nossa, eu circulou em todos os estádios, eu me recordo, na época tem um amigo meu, até falei com ele agora domingo, aqui em Porto Alegre, que estava lá no Alfredo Chacur. Nossa, aquela revista a Veja vendeu pra caramba. A Veja faturou, eu não me lembro se era Jogo Sujo o nome da... Eu não me lembro o nome do árbitro. Edilson Pereira de Carvalho. Edilson Pereira de Carvalho. Edilson Pereira de Carvalho foi o... Tem esse daqui, esse cidadão. Preso não foi, infelizmente, mas tudo bem. Deve ficar por aí. Que teve envolvido também na época, acho que o próprio Djalma Beltrame, que apitou a Batalha dos Aflitos, né? Inclusive ele se enrolou aí na Lava Jato. Na Lava Jato, lá no Rio de Janeiro, quando foi. Ele foi secretário de Segurança Pública. Parece que sim. Teve um rolo aí com ele aí também. E me diga uma coisa, doutor, aí continuando esse processo do Grêmio, 2005 o Grêmio sobe. 2006 fez um bom campeonato brasileiro, né? Se eu não estou enganado, acho que foi vice ou foi terceiro. Não foi aquele ano com o Celso Rotti? Não, era o Mano Menezes em 2006. Era o Mano Menezes. 2006, 2007 ainda foi o Mano Menezes. 2008 que foi o Celso Rotti, né? Isso, começou com o Wagner Mancini, aí o Wagner Mancini foi demitido invicto. Eu não entendi. Paulo Pelaipe era o vice de futebol. O Mancini foi demitido invicto. O Mancini foi demitido, pelo que eu me recordo ali, ele teve uma frase que ele deu uma semana antes, que ele disse assim: quem manda no vestiário sou eu. Lembro. Bom, falou isso com o Paulo Pelaipe o Paulo junto ali, já pegou mal. E aí teve um jogo, que foi pela Copa do Brasil, que é a primeira fase da Copa do Brasil, que se ganhasse de 2-0 fora, já eliminava a segunda partida, que o Grêmio foi jogar contra o Grêmio Jaciara, do Mato Grosso. E uma partida terrível, que foi, e o Cheng Morales, aquele uruguaio, um moreno altão que tinha, lembra? Não lembra? Foi uma contratação que o Grêmio trouxe daquele ano. Mano, se eu ver, eu não lembro. Esse não, já se lembra que era guri, não lembro. Mas eu também não. O Cheng Morales que entrou e fez 1-0. O Grêmio ganhou com as calças na mão um jogo de 1-0. Não era o centroavante, doutor? O centroavante, ele mesmo. Não era o Richard Morales? Isso, Richard Morales, chamavam ele de Cheng Morales, era o apelido dele. Eu me lembro desse rapaz, doutor, numa Copa América. Eu só não me lembro que ano era essa Copa América, eu não me recordo. Foi uma Copa América, eu me lembro que a Bandeirantes passava esses jogos, agora infelizmente porque os canal aberto tá terrível. Ele mesmo, esse mesmo. Ele me deu, mas ele sozinho, esse aí mesmo. Me deu um bico pra cima, era o Richard Morales, mas era uma ruindade, deu. Me desculpe, esse algum amigo dele tá nos escutando, mas é uma tristeza. Ele foi, e aí ele fez o gol lá, e aí a entrevista do Mancini na coletiva do pós-jogo, o Mancini tinha dito que gostou muito do que viu. Isso foi o suficiente pro departamento de futebol na época demitir o Mancini. E aí veio o glorioso Celso Juarez Rotti, né? O Celso Rotti chegou aqui, o jogo contra o Jaciara de volta, o Grêmio tocou 6-1 ou 6-0, não me lembro. Com 3 gols do Pereira, 2 do Soares. O Pereira, por que não deu certo? Ele não era mau jogador, né, doutor? O Pereira, eu me lembro, ele era fazedor de gol, ele tinha uma boa velocidade. Não sei o que não sei se foi por causa de questão familiar, que não se deu bem. Eu não me recordo, assim, ele teve um momento muito bom e depois se apagou no Grêmio, mas o Grêmio também entrou numa derrocada ali naquele final de 2008, que o Grêmio tinha o campeonato na mão, né? O Celso Rotti fez... O Grêmio teve o campeonato... Porque tem o Julinho Camargo, que tem o Juventude, o Jales, por gentileza.
Eu puxei aqui, né, sobre o Wagner Mancini no Grêmio, e apareceu que Grêmio demite o técnico Wagner Mancini, que sai invicto. Wagner Mancini não é mais técnico do Grêmio. A decisão foi comunicada pelo Clube Gaúcho por meio de um comunicado no site oficial. Segundo o aviso do Júlio Camargo, comandará a equipe na partida desse... Contra o Ubra, se eu não me engano. Foi interino. Esse foi interino. O Júlio Camargo trabalhava nas categorias de base, se eu não estou enganado. Na época e ele ficou... Eu lembro que o Grêmio jogou esse jogo contra o Ubra e ganhou 3-0. Lá em Canoas. Mas o Celso Roth já estava nas cabines. Agora me puxou a memória aqui que nem eu sabia que eu tinha. E aí depois veio o Celso Roth já para o jogo decisivo contra o Grêmio de Jaciara, e aí começou com 3-0 já. Ou tinha o Esportivo. Não, tinha o Esportivo de Bento no meio do caminho pelo Gauchão. O Grêmio saiu perdendo o jogo de 1-0. No intervalo, o Celso Roth fez 2 substituições e aí virou o jogo para 3-1 em cima do Esportivo. Imagina com a situação do estádio, o Grêmio com o Celso Roth, tinha demitido o Wagner Mancini, que até então a torcida não tinha nenhuma simpatia, mas também não tinha nada contra. Não tinha nada contra, pelo trabalho. Até boa, né? Aí ele demite o Wagner Mancini, traz o Celso Roth e começa a perder. Eu estava no Olímpico nesse dia, tu imagina o ambiente que estava aqui. Aí o Celso Roth no intervalo, eu não me lembro qual foi, eu lembro que ele fez 2 trocas, e aí o Grêmio virou o jogo. 4-3, né? Não? 3-1, acho que foi alguma coisa assim. E teve um jogo que foi 4-4 com o Esportivo, não foi, doutor? Isso foi em 2000, era o time aquele da ISL lá. Eu também tava na... Até o doutor foi bom. Golduzinho aos 43, acho que foi. Até foi bom o senhor falar. Aquela queda do Grêmio em 2000 e... não, essa queda, estou falando, desculpe. 2004. Não se deviu a essa política da ISL, que teve problemas no Grêmio financeiramente, essa ISL, não foi essa parceria? Eu na época tinha 15 anos, né? Não acompanhava como acompanho hoje, mas eu lembro que a ISL colocou o Grêmio numa condição, que a ISL veio quebrar depois, né? E as dívidas ficaram pro Grêmio, né? E eu me recordo que o Grêmio perdeu pro Caxias, o Jadson. Tu nem era nascido, eu acho, em 2000. Tu nasceu, Jadson? 2000. Até onde tu nasceu, quando o Caxias foi campeão. Então tá. O Ronaldinho Gaúcho em plena fase. Ronaldinho Gaúcho em plena fase, Zinho. Tinha um argentino, o Amato. Gabriel Amato. O Astrada, eu não sei como ele não jogou bem aqui no Rio Grande do Sul. E até ele tinha problema, eu me recordo na época, eu morava em Porto Alegre naquela época. Ele tinha problema com os filhos no colégio, porque claro, eu falo de futebol, né? E os coleguinhas cobravam. Teu pai não joga nada. E deu um problema até familiar com ele. Ele teve que voltar para a Argentina, porque as crianças não se ambientaram no colégio por causa da pressão, né? E eu me recordo, tinha o Derlei, eu não me recordo, só me lembrou, doutor, a zaga eu não me recordo agora, quem era a zaga do Grêmio naquela época. Era qual o ano? De 2000, que perdeu pro Caxias. A zaga do Grêmio tinha o Marinho e o Nenê. Nossa, o Marinho era Darley, Anderson, Marinho, Nenê e Roger. Ainda não era o 3-5-2 do Tite. Aí tinha o Astrada. Quem era o segundo volante? Não me lembro. Não era o Dinho? Não era o Dinho. Não, Dinho tinha parado já. Foi bem antes. O Goiano já não estava mais também. Dá uma olhadinha aí, Jadson, dá uma auxiliada pra nós. O Gauchão de 2000, final, Grêmio e Caxias, acho que foi 0-0, se não for a memória, de jogo final. Que o Grêmio tinha perdido de 3-0 lá em Caxias. Aí, eu acho que foi 0-0, né, doutor? Eu tava nesse jogo. Lá no velho estádio. O segundo jogo foi 2-1. O segundo jogo foi 2-1, eu mesmo nós perdemos aqui. Eu acho que, se eu não estou enganado, esse ano eram 3 jogos. Caxias foi 3-0 e no Olímpico foi 2-1 pro Caxias. Exatamente. 2-1 pro Caxias? Sim, né? Tá aqui, ó. Não, mas a minha memória tá fraca, eu achei que tinha sido 0-0. Se eu não me engano, foi um gol de... Um dos gols foi do gol de falta do Evair, até do Caxias. E do Grêmio foi o Amato. E o do Grêmio foi o Amato, exatamente. Não, foi 2-1, eu achei que tinha sido 0-0. Mas aqui faz muito tempo também, eu não me lembrava. Foi o ano que o Caxias, inclusive ali, doutor,
o senhor vê que quando um treinador tem uma estrela, o Tite, o senhor vê o Tite com um time, e até era um time razoável, ganhou aquele campeonato gaúcho, né? Depois veio pro Grêmio, ganhou a Copa do Brasil, né, doutor? Aí depois ele chegou, veio pro Inter, né? Treinou o Inter, o Tite, né? Não me recordo, que ganhou a Sul-Americana. Treinou 2009. Ganhou a Sul-Americana. Foi pro Corinthians, ganhou a Copa do Brasil. Ganhou o Campeonato Brasileiro. E agora está na seleção brasileira. É um técnico que realmente... O Tite passou por muitas dificuldades. E sempre trabalhando bem, mas em termos de resultado passou por muitas dificuldades, especialmente no Inter aqui, né? No próprio Corinthians, no primeiro momento, e o Tite teve ali em 2012, antes de ser campeão do mundo com o Corinthians, e tinha uma eliminação pro Tolima na pré-Libertadores um ano antes. Uma vez conversando com o Kleber Xavier, ele contou isso, que eles balançaram muito se iam ficar no Corinthians ou não. Eles mesmos estavam pensando, porque a torcida do Corinthians é uma torcida que cobra demais, né? Vamos dizer assim, né? É uma torcida. E ela é assim, quando ela não gosta de um técnico, não gosta de um jogador. A cobrança era muito grande e eles optaram por ficar e fizeram um trabalho de longo prazo, foram campeão do mundo no outro ano, né? Então o Tite eu tenho uma admiração muito grande, né, pelo trabalho dele e não só por isso, pela pessoa que ele é, né? Exatamente. Então, todo aí o Grêmio, ele subiu, ele foi vice-campeão em 2007 com o Mano, né, na Libertadores com o Boca, né? Ele não voltou a disputar uma final depois? Não, em 2008. Só 2017. A final, não, a gente bateu na trave algumas vezes, assim, eu sempre digo assim, ó, o jejum do Grêmio de 15 anos... Ele só voltou ano passado, então, doutor. O jejum do Grêmio de 15 anos, de títulos de expressão, né? Claro que ficar sem título é algo muito ruim, né? Ninguém quer. Mas o Grêmio teve perto muitas vezes, né? Eu diria pelo Campeonato Brasileiro de 2006, 2007 nós fizemos uma Libertadores muito boa, 2008 o Grêmio foi vice-campeão brasileiro, mesmo podendo ser campeão, em toda aquela discussão, tudo, mas o Grêmio fez um bom campeonato, né? Então a gente teve momentos que foram interessantes, né, nesse período aí, né? Que a gente dizia assim, bom, esse ano vai vir, né? Bom, quando a gente não acreditava mais que havia uma coisa em 2016, se culminou com a Copa do Brasil, né? Mas é bem isso aí, Furtado. A questão hoje que os clubes vão ter que se acostumar é com a profissionalização e planejamento, né? Se a gente não focar as coisas nas categorias de base, os clubes vão ficar gastando dinheiro adoidado, né? De uma forma muito, eu diria, irresponsável, né? E com um risco muito grande, porque se tu gasta e ganha, bom, beleza. É verdade. Aí tá tudo tranquilo. Agora, se tu gasta e não ganha... então a gente teve... se a gente for pegar lá do Grêmio de 2015 para cá, na gestão do presidente Romildo, 4, 5, 6 titulares do Grêmio são das categorias de base que oscilaram aí nesse período, né? A gente pega aí Marcelo Groy, Luan, Arthur, Everton, o que mais a gente pode... o próprio Jailson, né, que agora está aí na titularidade. Então, essa aposta nas categorias de base, aposta e investimento e boa coordenação, a gente tem aí pessoas hoje muito competentes trabalhando lá. Sim. Ferrari Júnior, né, Ferrari Júnior. que hoje está na coordenação da base. Quem é profissional lá, que é um cara de extrema competência e meu amigo de muitos anos, né, desde a infância. Nós tínhamos cadeira juntos no Olímpico, o Francesco Barletta, né, que foi promovido a diretor de futebol do Grêmio, agora que era diretor da escola, né, que era o Deco Nascimento. Então, estou reunindo todos uma esfera de competência, de observação e de preparação dessa gurizada, porque
não adianta tu ter só a qualidade técnica se tu não souber o momento certo de lançar. E aí a gente tem... Eu vou pegar um exemplo aqui, por exemplo, olha a dificuldade, por exemplo, que você teve com o Lincoln. O Lincoln não é mau jogador. Exatamente, o Lincoln não é mau jogador. Já vi esse menino jogar na só que o Lincoln, base, o Lincoln foi lá em 2014, ele foi puxado das categorias de base pro time principal e não jogava. Ficou 1 ano, 2 sem jogar uma partida inteira. Né? Então não tem como tu ter um bom resultado assim. Né? Então tem que ir botando os meninos aos pouquinhos. A gente está vendo toda essa turma aí começou assim. 2012 o Luan muitas vezes foi vaiado. Exatamente. Né? Mas por quê? Foi colocado aos poucos. Aí chegou o momento dele, 2015, 2016. Se a gente for ver a curva de crescimento do Luan de 2015 para cá, é absurdo. Doutor, eu observei um pouco esse time de transição. Me chamou a atenção esse menino aí que até fez um gol aí contra o Novo Hamburgo, o Tony Anderson, né? Eu acho que ele jogou contra o Caxias, né? Naquele 5-3 do Caxias, né? Se não me falha a memória, ele jogou, né? Agora não tô com minha... O Tony Anderson jogou 2 jogos só pelo Grêmio. Foi o Brasil. Inclusive ele fez 2 gols, né? Um contra o Novo Hamburgo e o outro contra o último Veranópolis. Ele estreou. Isso, ele estreou contra o Veranópolis. Veranópolis. Ele não jogou 5-3, então. Não jogou. Mas o Tony Anderson foi muito mérito de todo o pessoal ali das categorias de base que acompanha. Que hoje o Grêmio tem, eu posso falar do Grêmio. O Grêmio tem pessoas que acompanham categorias de base do Brasil inteiro. Se bobear, eu não estou muito adentro do trabalho lá, mas se bobear da América também. Né? Então, na negociação com o Edilson, o Grêmio fez a proposta de puxar esse menino, que já vinha observando. E o Cruzeiro me libera o menino, né? Mas aí a gente vai ver aquilo que eu falei. Muitas vezes, quando tu tem planejamento e deixa o coração um pouco de lado e pensa sem o coração, pensa só com o cérebro na racionalidade, tanto pro Edilson foi um bom negócio quanto pro Grêmio. O Edilson tem 31 ou 32 anos e recebeu uma proposta de R$500 mil, se eu não estou enganado, 450, que seja, aqui ganhava 200, 250. Aí a gente vai com um contrato de 3 anos, né? Ou seja, um jogador que tem 31 anos vai ter um contrato de 3 anos ganhando R$500 mil e vai finalizar esse contrato com 35 anos, 34. Isso tem um jogador. O último que passou assim foi o Kleber Gladiador aqui. E o Grêmio continua pagando o Kleber Gladiador ainda? Continua pelo que eu falei. Falha de planejamento na época, né? Ou seja, a gente tinha vai contratar um jogador de 31 anos, foi um contrato de 5 anos, ganhando R$500 mil. Nada contra os mais experientes, né? Nada contra os de 30 anos, eu também tenho, mas não pode fazer um contrato longo com um jogador que vai te dar um pouco retorno em termos de qual é a chance de vender esse jogador depois, por quanto vai vender. E o problema é que o Inter, não sei se agora se mandaram o Anderson para outro lugar, aí não sei, que o problema não sei como exatamente. E não tem mercado. Não tem mercado, tanto é que fez uma rescisão amigável, né? Se eu não estou enganado, vai receber a longo prazo, enfim. Mas a situação do Edilson era mais ou menos essa. Então veio uma proposta. Tu vai dizer o que para um jogador? Cara, nós não temos como cobrir essa oferta. Porque uma coisa é tu pagar 500 pro Luan, que tem 25, acho que né? Ou seja, tem mais 5 anos na ponta dos cascos, né? Como a gente diria. Vai ser um atleta de ponta por mais 5 anos, pelo menos. Né? Aí tem também a questão da posição. Né? A posição do lateral direito é uma, o mercado de futebol funciona assim, né? A posição de meia, de atacante, ela é uma outra valorização. E na Europa, pelo que a gente observa, alguns países querem mesmo jogador de meio campo e atacantes, né, doutor? Pelo que eu observo, sim, né? Eu acho que talvez a única ainda que tem algum defensor ainda, talvez alguns países, alguns times da Europa ainda tem brasileiros defensores, geralmente expostos. Na verdade, aqui no Brasil a gente produz muito de boa qualidade, né? Eu diria que a gente produz muitos atacantes e meias
e de muito boa qualidade. E acabam sendo a visibilidade. E zagueiros nós não temos, você não pode notar, né, doutor? Como não? Jeromel, temos o Jeromel. Eu digo... E vamos naturalizar o Kahneman. Eu digo que o Jeromel, ele fez seu nome lá fora, né? Lá na Europa. Mas eu digo assim, saído da base nossa, aqui do nosso futebol, a gente não tem visto zagueiros aqui nas bases. A gente tem visto atacantes, meio campos, né? Isso a gente tem visto, muitas qualidades, sempre tem surgido, né, garotos promissores aí no futebol brasileiro. Mas a gente não tem, você observa, zagueiros e laterais produzidos nas bases, nos clubes aqui no Brasil. Você não tem visto, viu? Claro, o Jeromel, para mim é o melhor zagueiro do Brasil hoje, né? Disparado. Mas ele teve uma formação lá na Europa, né? Mas para mim hoje é o melhor zagueiro do Brasil. Era um zagueiro que estava lá em Portugal. Se eu não me engano, tinha sido o melhor zagueiro da Liga Portuguesa. Exatamente. E veio, na sua estreia fez um gol contra. Né? Se a gente for buscar aí, não lembro contra quem, não sei se não foi contra o Veranópolis. Mas... Procura aí, Jadson. E o Jeromel começou a despontar de uma forma, principalmente depois da saída do Rodolfo ali, em 2015. Rodolfo também foi uma boa venda, né? O Grêmio veio de São Paulo e aí depois o Grêmio conseguiu revender, se não me engano, para o Panathinaikos da Grécia, ele foi para o Galatasaray. Foi para o São Luís? São Luís, isso, exatamente. O Jeromel fez o gol. Que ano foi esse do São Luís? 2014 ou 15? 2014, 17 de março. 2014. Não foi o ano que o São Luís caiu, acho que foi, né? Foi o ano que o São Luís caiu. Eu me lembro que o São Luís disputou a segunda divisão de acesso no 2015. E a zaga do Grêmio em 2014 foi muito tempo com o Rodolfo e o Eraso. E o Jeromel era reserva. O Eraso nem se conectava, estava no Vasco. Vasco. Tá dando entrevista ontem até. Não era um Frickson Eraso. Não era uma Brastemp, mas também não era assim desprezível. Eu diria que o Eraso foi um zagueiro muito lento, na minha opinião. Né? Um zagueiro que ele tinha um giro de corpo muito, muito lento. Mas não era. A bola era um bom zagueiro. Doutor, tem uma coisa, o senhor que acompanha o Grêmio há muito tempo, assim, na sua opinião, qual é o melhor zagueiro que passou pelo Grêmio, na história do Grêmio? Que o senhor viu aí também, de repente, no canal do YouTube, e que eu também tenho jogadores que eu vejo pelo YouTube, e não era da minha época. O pessoal mais antigo fala muito bem do Ayrton Pavilhão. Eu não cheguei também. Também não é da minha época, né? Mas, olha... O De Leon... Não peguei a época do De Leon porque eu sou de 87. Eu era criança, mas peguei o De Leon. O De Leon, que é assim que eu me recordo. O Anchieta. Antigo já era Anchieta. Mas agora... Anchieta era volante, não era volante? Não, era zagueiro. Zagueiro lateral direito. E o Anchieta veio para segurar o escurinho. Ele e o Oberdan, me lembro bem. Eu era criança. O Oberdan também, acho que jogou 2 anos no Grêmio, 77, né? E 76, 77, e teve uma história muito interessante. Esse tio estava vendo, doutor. Eu ganhei do meu amigo Carlos Henrique Lacerda, ganhei um DVD do... Mandar um abraço pro Lacerda, que tá na nossa escuta aqui, um abração, Lacerda. Do Grêmio, dos clássicos granais. Eu tenho 2. O da ótica do Inter, o clássico granal, e da ótica do Grêmio. Mas a gente vê, a gente se emociona, viu? A raça que se tinha nos clássicos Grenal. Olha, vendo aquele Yura jogar, a entrega, o André Catimba fazendo aquele gol no 77, deu aquela cambalhota quase morreu. Se quebrou todo. A gente vê aqueles jogos antigos, a emoção que a gente passa na gente, né? De ver como o futebol era paixão. E jogadores, Jaderson, tu que é jovem, o doutor já pegou esse período. Tinha jogador que ficava 10 anos no clube, gente. Era uma vida no clube. O Valdomiro, acho que veio pro Internacional, nunca saiu do Internacional. O Tarcísio. Tô tentando convidar o Flecha Negra aí pro nosso programa. Ter buscado os contatos na assessoria dele. Mas é difícil por causa da agenda dele, mas que eles esperam um dia trazer o Tarcísio aqui no nosso programa. O pai, a gente ficava emocionado. Agora tá instalando nossa câmera aí, Não tô testando. Tá testando. Aí a gente se emocionava de ver aquela raça, aquela entrega que se tinha dos jogadores, tanto de Grêmio como de Internacional. O clássico Grenal era
é o jogo, né? Continua, claro, continua. É um jogo diferenciado, é um jogo que mexe com a cidade, mexe com a gente que é da mídia. E que eu sempre digo que o Clássico Grenal, doutor, é um outro campeonato. Não, o Grenal, ele, eu sempre digo assim, seja a época que for, o campeonato que for, ele dá uma balançada na moral do time sempre, para cima ou para baixo. Não que agora, nós temos Grenal daqui a quantos dias? Acho que 15 dias. 15 dias, dia 11. Não que vá o ano por água abaixo, mas ele balança uns 2, 3 dias. Eu sempre lembro, 2012, o Grêmio perdeu um Grenal, acho que pelo Campeonato Gaúcho, e tinha decisão, era o time do Luxemburgo aquele, e tinha decisão pela Copa do Brasil contra o Bahia, né, lá na Fonte Nova, na quarta-feira seguinte. O Grenal foi no domingo, o jogo era na quarta em Salvador. Era 8 da manhã, 9 da manhã, sei lá, da segunda-feira. O Grêmio tinha perdido o Grenal no domingo. No outro dia de manhã estava no avião já para Salvador. Por quê? Para tirar o foco do problema, né? Pô, tu toma uma derrota no Grenal, aquilo ali te balança, né? Balança o emocional do jogador. E aí, isso eu vejo já que o Grêmio já faz de alguns anos isso. Tira do foco do problema, tira da imprensa, né? E aí se manda para lá para já ficar extremamente focado no... E o senhor vê como o clássico, o Grenal, ele modifica o emocional de um clube. Eu já ouvi goleada de vários, tanto de Grêmio como de Inter, mas o senhor sabe que, na minha avaliação, o que diz isto, claro que aquilo teve outros problemas, aqui que eu até me cuido de falar, viu, Jadson? No Internacional, que eu me cuido de falar outros problemas, que eu não vou entrar em detalhes, mas uma hora o pessoal do Inter vai explicar melhor, de administrativos que levou o Inter à Série B, mas eu acho que um dos fatores, doutor, que levou o Inter, não, teve vários, mas foi aquele 5-0 lá na Arena, no Clássico do Campeonato Brasileiro. Pois. Aquilo ali foi Eu acho que aí começou um grande processo de derrocada do Inter, né? Talvez... Não foi o principal, mas acho que foi o começo. Ali começou, mas na verdade, Furtado, tudo que se baseia no futebol é planejamento. É essa palavra que a gente busca incessantemente, né? É a questão do planejamento em futebol. E o Inter teve ali uma demissão, para mim, totalmente equivocada, que foi do Diego Aguirre. Eu também não entendi, que para mim é um grande técnico. É um cara que por onde passou fez bons trabalhos. É isso onde ele está agora, São Lourenço, né? Teve no São Lourenço, não tem recordação onde é que está. Você pode procurar para nós, por gentileza, Jadson. Onde está Diego Aguirre? O Jadson nunca procurou tanta coisa no mundo. Ele gosta, eu sei que ele é um pesquisador, ele gosta de estar aí nas pesquisas na internet. E o senhor sabe que eu até na época eu achei um equívoco do Vitório Piffa ter demitido ele ele demitiu na sexta-feira, me parece, não foi na memória? Na sexta-feira. Na véspera do Grenal para criar o fato novo. Eu não sei que fato novo, criou contra, né, o fato, mas tudo bem. Aí botou esse menino que está agora, o Odair Helmer. Atualmente ele está sem clube. Está sem clube? Atualmente está sem clube. Sem clube. Então, com certeza ele vai estar em algum clube. Um bom treinador, de repente vai estar aí no futebol brasileiro, ou aí na Argentina, ou no Uruguai, não conta nada. E era bom jogador, cheguei a ver ele jogar, era bom jogador. E aí essas coisas assim que a gente não... No futebol é cada uma, né, doutor, que a gente tem que repensar as coisas, né? Mas tudo bem, então... Depois o ônus vem na frente. Mas eu não vejo que o rebaixamento do Inter passou por aquele Grenal. Eu acho que outras coisas. Eu vejo que já vinha uma sequência de falhas, né? Principalmente de concepção, que eu acho que principalmente e aí entra aquela questão que eu te falei, Furtado, de não deixar se levar pela emoção. O Grêmio
por emoção, manteria o Barcos, né, que sempre se declarou que gosta de Porto Alegre, volta e meia está aí, enfim, né, manteria o Marcelo Moreno, talvez pudesse manter um monte de gente aí que baseado na emoção, né? Então, quando a gente deixa a emoção de lado, né, e acho que a demissão do Aguirre se baseou muito pela emoção. Verdade. Né, se baseou muito pela emoção, acho que pela eliminação da Libertadores, né? Contra o Tigres, né? Exato. Quando a coisa passa por aí Eu só não acho, doutor, que essa renovação no futebol, por exemplo, ele tem um dirigente novo, que é o Dr. Romildo, e é um importante assim, de uma visão nova no futebol, uma nova forma de administrar o futebol, porque a gente tem visto que alguns dirigentes ficaram muito ultrapassados na concepção de gestão de futebol. Eu posso falar do presidente Romildo, assim, né? O que eu vejo, assim, o presidente Romildo fez uma estrutura de gestão como uma empresa. Que está correto. Como uma empresa. Está correto. Aqui tem que dar resultado, ali também tem que ter apresentação disso, tem que ver o que está se produzindo em cima disso. Os títulos são consequência, e esse é o detalhe fundamental no futebol, fundamental. Eu lembro de um presidente do Inter que teve, não vou aqui entrar no mérito, mas que foi o Fernando Miranda, lá em 2001, por aí, o Grêmio no supra-sumo das contratações e o Inter com contratações medianas, fazendo um planejamento de base muito grande, e eu lembro que o Fernando Miranda disse assim: nós vamos ganhar alguma coisa daqui a 5, 6 anos. E ninguém acreditava na época. Não, a torcida quer matar um presidente que diz um negócio desse, né? E aí é que tá, é que nem assim, ó, o dinheiro é consequência de bom trabalho, não vem na frente, entendeu? E os títulos são consequências de boas gestões, de uma gestão bem administrada, tanto politicamente, né, quanto financeiramente. E então essa forma, a gente conversa, quem conversa com o presidente Romildo, assim, 5 minutos, fala um pouquinho sobre gestão, aí a gente entende por que o Grêmio está vivendo esse momento, que ele não é de 2006 para cá, ele é de 2016, ele é de 2015. E doutor, uma coisa que eu observei, até comentei nas minhas redes sociais, comentei acho que até na W News que eu comentei, que quando o Grêmio chegou na final do Mundial, mesmo não ganhando, né, o Grêmio voltou ao cenário internacional, porque o Grêmio ficou muito tempo, acho que desde 2000, o último Mundial que o Grêmio participou foi em 95, o Filipão, lá que perdeu para os pênaltis para o Ajax. O Grêmio ficou muito fora. E até eu não recordo que o Grêmio chegou a ser referência. Eu lembro que esses meninos da África aí, uma vez tinha um menino de Moçambique que morava ali na Riachuelo, não existe mais aqui. Danlaba Mendes. O Danlaba ia também lá nessa casa, lá que eu morava. Aí Jadson chegou, ele era de Moçambique, e chegou com as mochilas dele, com os equipamentos dele vindo de Moçambique, com a camiseta do Grêmio. Aí eu perguntei, mas tu conhece o Grêmio em Moçambique? Não, por causa do Mundial lá com a Ajax. Aí todo mundo virou Grêmio lá em Moçambique. Tu vê a importância que tem chegaram não ganhando a marca do clube. A gente agora vendo assim, eu não diria nem a importância de um título, eu digo assim, a importância de uma vitória de Gauchão, por exemplo. O Grêmio hoje tem receita também, por exemplo, de camisas, venda de camiseta, de produtos da marca Grêmio, né? Então pega a loja lá da Arena. Quando o time perde um jogo, tem um faturamento. Sim. Quando o time ganha o jogo, às 6 da tarde, a loja tem outro faturamento. Então, tudo isso é muito importante no sentido de receitas do clube. O título em si não movimenta só a questão da premiação. Exatamente. Que a Conmebol, que a CBF dá. Então acaba sendo de fundamental importância na questão de geração de receitas
para que se possa ter uma administração ainda mais favorável. Né? Doutor, nós vamos fazer um pequeno comercialzinho rapidinho e já voltamos falando aí de mais de Grêmio, de futebol aí. Nosso foco hoje é o Grêmio Futebol Porto Alegre. Já voltamos.